6h46, vamos falar de saúde, né? E hoje a gente fala de uma doença crônica que atinge milhares de brasileiros, milhares de pessoas no mundo. Talvez não seja nem absurdo a gente falar de milhões, mas estou chutando. Comigo aqui no estúdio, a doutora Camila, muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença aqui, doutora. Obrigada, Bruno, eu que agradeço. Algumas perguntas já vão chegando por aqui. E aí o Otávio de Gurien está falando, na verdade, uma consideração. Tive asma na minha adolescência, muito ruim, passei várias noites sem dormir, chega a doer as costas, segundo ele. A asma passa? Ele falou, tive na adolescência, ou os sintomas ficaram controlados, ele continua tendo, ou era outra coisa? Como é que é isso? Então, é um erro muito comum, né? O paciente chega no consultório e diz, eu tive asma. Não, você não teve asma, você tem asma. A asma é uma doença crônica, muitas vezes ela tem essa história natural, né? Tem essa evolução, aparece mais na infância, na adolescência, tem aquele período de remissão que o paciente passa muito tempo sem ter crise, mas é importante enfatizar, a qualquer momento da vida ela pode reaparecer. Geralmente ela é descoberta pelos motivos óbvios ainda na infância, que os problemas começam a acontecer. Como é que é esse processo de tentar filtrar, de tentar diagnosticar? Quais são aqueles primeiros sinais que geralmente mamães e papais já vão correndo aos médicos dizendo, o que eu faço, doutora, pelo amor de Deus? Então, o quadro clássico da asma é aquele paciente que mudou o tempo, teve uma exposição à fumaça, ou então um cheiro forte ou poeira, começa a ter crise de tosse, chiado no peito, falta de ar. Então, geralmente, essa crise melhora com bombinha, né, com medicações que vão dilatar os brônquios e desinflamar essas vias respiratórias. E é isso, são crises de falta de ar, de tosse, mas é muito importante falar, Bruno, nem sempre o quadro é tão clássico e tão florido assim. Muitas vezes é aquela criança que tem crise de tosse depois de riso ou choro, ou então vai para o recreio, né, corre com os amiguinhos e depois tem falta de ar. Então, nem sempre tem todos esses sintomas que eu caracterizei. Pode ser só uma falta de ar ou só crise de tosse. É importante estar sempre atento, então, a esses pequenos sinais, porque às vezes eles não são tão clássicos, não é isso? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar a vocês o Eduardo, que desde os 3 anos ele descobriu, né, que sofria por conta da asma, fez vários tratamentos, hoje consegue até conviver bem com ela, mas como a senhora falou, essa é a melhor amiga dele, vamos ver. A famosa bombinha já diz logo que estamos diante de um asmático. E sorte de Eduardo poder contar com esse medicamento, que é o socorro imediato quando as crises aparecem. A falta de ar é o que mais incomoda, é a dificuldade de respirar. É a gente inspirar e não sentir que está entrando o volume de oxigênio necessário, né, para o nosso corpo, e isso faz com que a gente fique cada vez mais ofegante. O sofrimento com a asma é de longa data. Na infância, quando descobriu que tinha doença pulmonar, era que as crises vinham constantemente. Por volta dos 3, 4 anos de idade, onde eu desenvolvi a doença, segundo minha mãe, através de uma vacina. Eu tomei vacina contra a tuberculose, acabei tendo a doença e a partir daí desenvolvi crises de asma. Como as crises de Eduardo têm origem em processos alérgicos, ele fez tratamento, o que ajudou a controlar a doença. Basicamente a gente trata a asma tratando das alergias, né? Então fiz uso de medicamentos, né, via oral durante um certo tempo e fiz também as injeções. Fiz um tratamento durante 6 meses, a gente tomava injeções subcutâneas no cotovelo, né? E aí a partir daí realmente eu ganhei uma resistência melhor, é muito difícil ter uma crise alérgica, eu passei cerca de 2 a 3 anos sem ter nenhuma crise, né, e, consequentemente, também evitava as crises de asma. Mesmo com a doença controlada, Eduardo ainda precisa evitar algumas situações para não desencadear uma crise. As viagens, por exemplo, podem ser um problema. Por isso, ele precisa estar sempre preparado. Essa lição de que precisa estar sempre com alguns medicamentos e principalmente com a bombinha, ele aprendeu na marra. Eu fiz uma viagem para o interior, para Cubati, uma cidade perto de Campina, e durante a noite eu acordei, né, com falta de ar. E aí passei um certo tempo, não estava com a bombinha, não estava com o nebulizador, porque estava acostumado a não ter mais crises. E aí precisei ficar numa posição onde eu pudesse respirar melhor e aguardar um certo tempo para que o meu corpo reagisse e eu pudesse voltar a relaxar e conseguir dormir novamente. Doutora, ele passou por uma situação ruim aí porque estava sem o medicamento. Mas você, tomando todos os cuidados, agindo conforme as orientações da médica ou do médico, você consegue levar uma vida normal? Como é a vida de uma pessoa com asma? Com certeza, né? O nosso objetivo como especialista é promover qualidade de vida
e dar condições de o paciente ter uma vida normal, né? Sem falta de ar, sem crise, sem esse medo de ter uma crise e parar num pronto atendimento. Então, como é que a gente consegue esse controle da asma, né? Usando a medicação, né? Existe uma medicação que é por meio de bombinha, e aqui eu abro um parêntese, gente, bombinha, existem muitos mitos ao redor da bombinha. Sempre tem um vizinho dizendo, bombinha mata, vicia, engorda. Isso é tudo fake news, tá? Eu não entendo por que fazem isso, é só para atrapalhar o tratamento dos outros. Atrapalha. Na maioria dos casos, a depender da gravidade, o paciente ele precisa daquela dose que tem naquela medicação, que é o corticoide inalatório, né, que tem na bombinha, que vai agir diretamente na sua via respiratória, desinflamando as vias respiratórias. Então, ele tomando todo dia essa medicação que previne as crises, provavelmente ele vai ter uma qualidade de vida excelente. Muito bacana. A Jaque Sou Ferreira. Tenho asma desde criança, meu filho, caçula, também é asmático. E ela pergunta se há algum caráter hereditário. É garantia de que os filhos vão ter também? Não garantia não, mas com certeza a asma tem um componente genético importante, né? A gente tem 2 tipos de asma, a asma alérgica e a não alérgica. Essa asma alérgica é aquela que ocorre, né, mais na infância, que tem essa associação com dermatites, né, com rinite alérgica. Essa sim está mais associada a esse fator hereditário. A gente está em tempos de Covid. A associação do vírus com as pessoas que já têm a asma, isso pode acabar prejudicando, já que se trata de um problema respiratório também, de alguma forma. Como é que funciona quando vem esses 2 problemas juntos, doutora? Então, é uma boa notícia para os asmáticos, né? Os asmáticos passaram a não ser grupo de risco para a Covid-19. Teve um estudo que comparou asmáticos e pessoas saudáveis, e os asmáticos não tiveram maior risco de complicações pela Covid-19. Agora, com uma ressalva, asmáticos com bom controle da doença. Aquele asmático grave que vive indo no hospital tendo crise, esse sim é grupo de risco para a Covid-19. E aí, aproveitando o seu gancho, vive indo ao hospital, vive tendo crise porque não está fazendo o tratamento correto, ou em alguns casos também ele precisa recorrer a uma ajuda mesmo se tratando corretamente? Bruno, muitas vezes porque não faz o tratamento correto. Muitos pacientes usam só aquela medicação que causa o alívio da asma, da crise de asma naquele momento. A medicação que vai só dilatar os brônquios para que ele respire melhor. E não usa a medicação que previne as crises, que é o mais importante. Então é atenção o tempo todo. Atenção o tempo todo. E cuidado, uma coisa muito importante também é a higiene do ambiente que vive. O controle ambiental faz parte do tratamento da asma. Então, o quarto muito bem limpo, principalmente, que passa muito tempo, né, e as crises ocorrem geralmente à noite ou no início da manhã. Então, sem cortina, sem tapete, sem carpete. Ventilador é um vilão para a asma, né? O ventilador ele joga a poeira para cima. Poeira para cima de quem está na frente. E aí pode ser um gatilho para a crise. Ar-condicionado tem que ser feita a limpeza, né? Muito bem higienizado, limpeza dos filtros com frequência. Então, todos esses cuidados são importantíssimos. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Foi uma ótima entrevista. Eu que agradeço. Valeu demais. Acabei de saber que a doutora é irmã de uma das minhas melhores amigas, de um casal de grandes amigos meus, Ítalo e Nayane. Um beijo para vocês. Melhor notícia da semana. Até a próxima. Obrigada, Bruno. Valeu demais.